Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do EP Loucos e hoje eu vou fazer os destaques dessa última rodada da Premier League com os fatos que mais me surpreenderam. Fique por aí, não perca nada. Vamos começar com o Chelsea, né? Que resultado inesperado. Embora o time tenha tido um bom volume no primeiro tempo, algumas boas jogadas criadas por Cole Palmer, um Gallagher chutando de fora da área, Sterling com uma boa movimentação, o time não conseguia assustar, ter tantas jogadas de perigo. E assim, aos poucos, o Brentford foi gostando do jogo. Sempre a gente comenta por aqui que tem jogadores perigosos, como o Issa, como o Bemo. E aí, numa jogada meio fortuita, a zaga deu espaço, um cruzamento para a área e Pinnock, menino Pinnock, fez o gol e deu uma vantagem importante para o Brentford naquele momento. O Chelsea parece que foi ficando cada vez mais desesperado. E esse desespero fica evidente quando a gente vê Sanches, o goleiro, indo no finalzinho do jogo tentar fazer aquela cabeçada que salvaria o dia, né? Um empate ali no finalzinho do jogo de cabeça, algo completamente desnecessário na minha visão. Qual é a necessidade, num campeonato de pontos corridos, de você tentar fazer esse gol de último minuto de cabeça numa jogada de escanteio? Com tantos jogadores ofensivos que eles têm, tudo bem que não tem o centroavante, né? Que é uma crítica que a gente tem feito há muito tempo, que o Chelsea vacilou demais em não contratar um centroavante. O maior fazedor de gols que o time tem é Nkunku, que está machucado. Mas daí tem bons zagueiros que podem cabecear. Disasi já fez gol de cabeça essa temporada. Thiago Silva, famoso pelos seus gols de cabeça, né? Um bom cabeceador. E aí você tentar fazer esse gol de cabeça com um goleiro, deixar o gol completamente desprotegido, eu acho desnecessário e resume bem esse drama do momento do Chelsea, né? E tomar o gol daquela forma só mostra o quanto que a atitude foi desnecessária. Numa final de campeonato, um jogo importante de Liga dos Campeões, ou naquele caso de Alisson, que o gol de cabeça gerou uma classificação para a Liga dos Campeões, é diferente. Ali vale a pena, no final do campeonato, tudo ou nada. Pô, mas a gente tá antes do meio do campeonato ainda, com um campeonato inteiro pela frente, muitos jogadores machucados que estão para voltar no Chelsea, e essa medida desesperada foi bem esquisita. Cabe a Pochettino tentar solucionar os problemas nesse início e vamos ver quando as grandes contratações que se machucaram voltarem, se o time vai conseguir se ajustar. Mas pelo menos o meio-campo ali que já está praticamente consolidado, deve ser o time titular. Pelo menos esse meio-campo já deveria estar tendo mais consistência e criando mais jogadas. Mas o problema principal do Chelsea ainda é a falta do artilheiro. Será que eles vão atrás de Tony? Será que eles vão atrás de algum outro centroavante na janela de janeiro? É isso que a gente está esperando para ver. Com relação a um fato interessante que eu sempre vejo gente comentando, Cole Palmer é um jogador que, se Guardiola realmente achasse que é um jogador promissor, não teria liberado ele para um candidato a título, né? Primeiro, que o Chelsea não vai ser candidato a título tão cedo. E segundo, que a gente tem que parar de ver os times e todas as decisões centradas na posição do técnico, né? Obviamente que isso foi uma decisão do jogador e acertada, porque ele tem sido um dos principais jogadores do Chelsea nesse início de temporada. Então, do ponto de vista da análise do jogador, né, muito provavelmente foi um pedido dele sair para ter mais tempo de jogo. Até porque para conseguir tempo de jogo num City que tem Matheus Nunes, que tem Bernardo Silva, Bruyne, Foden, Grealish, é muito difícil. Então ele imaginou que nessa reconstrução do Chelsea ele teria mais tempo de jogo, e é exatamente isso que tem acontecido. É melhor para jogadores dessa idade que eles tenham tempo de jogo para se desenvolver. Então a galera já assume que a decisão foi de Guardiola porque ele não era bom o suficiente. Mas ele tem sido um dos principais jogadores do Chelsea e é bem provável que a decisão de sair tenha sido dele. Até porque esse argumento de que o Guardiola não libera jogadores de alto nível ou que são promissores. Ele perdeu o Sancho porque Sancho queria mais tempo de jogo. Ele perdeu o Gundogan porque ele queria jogar no Barcelona, tinha esse sonho. Perdeu o Cancelo por outros motivos. Ele tem perdido jogadores que seriam titulares no City até hoje. Passando rapidamente sobre o jogo do City United, grande derby, mas que é só um derby no nome, né? Porque em termos de futebol jogado, dois times que tem um abismo entre eles e a diferença é realmente enorme. E esse jogo mostra o quanto que Ten Hag tem a fazer para que esse time do United consiga competir
por qualquer coisa nessa temporada. E o City, como sempre, né, com o Haaland mostrando sua qualidade como fazedor de gols, é incrível, porque o Onaná foi um dos principais destaques, se não o principal jogador do United, né? Então, ele fez umas 3 defesas difíceis ali, que mostra que o jogo poderia ter sido um resultado muito mais elástico do que um 3-0. Inclusive, vale destacar a participação de Bernardo Silva, que jogou demais, teve boas construções de jogadas, explorando ali a linha de fundo, né, com Haaland, e foi assim também que Haaland fez um dos gols, além do gol de pênalti. Fica a expectativa de Ten Hag reformular muita coisa num time que, é verdade, tem passado por grandes problemas de lesões, né? Só agora as pessoas estão percebendo o quão importante Luke Shaw foi na temporada passada, inclusive como ele contribuía para o jogo de Rashford ali pela esquerda, né? Sem ele, o Rashford está tendo muita dificuldade de não só a bola chegar nele, mas quando a bola chega nele, ele ter alguém com quem triangular e criar jogadas. E esse entrosamento que eles tinham pelo lado esquerdo sempre foi muito importante para o United. Ou o Rashford abrindo espaço para Luke Shaw cruzar para a área, ou o Luke Shaw abrindo espaço para o Rashford entrar na área driblando e tentar criar uma jogada de assistência ou de gol com aquelas batidas cruzadas que é característica dele, né? Então, vale destacar que Ten Hag está sofrendo muito com essas lesões, não só de Shaw, mas Martinez, né, que é muito importante. E por algum motivo bem esquisito, ele deixou Varane de reserva nesse jogo, um jogador muito importante para esse time, para colocar Maguire e Evans como titulares, e tem sido muito criticado por isso. Eu não sei se Varane não estava fisicamente 100% para o jogo, vale esse questionamento, porque para mim foi uma decisão bem equivocada. Por mais que Evans tenha tido boas partidas, tem até me surpreendido, né? Porque um jogador em final de carreira, 10 anos depois, volta ao United e tem um excelente desempenho. E Maguire também tem tido um momento de recuperação, mas se você tem Varane à disposição, meu amigo, você só escolhe quem sai, você não deixa ele no banco, né? E do lado do City é sempre bom lembrar como a volta de Stones e Rodri mudaram completamente o nível do time, né? Poucas vezes eles tinham jogado juntos, porque Stones ficou muito tempo machucado, teve aquele período que Rodri ficou suspenso, agora que estão os dois como titulares, o time muda de patamar, né? É outro nível. Com relação ao jogo do Spurs, sem muitas surpresas, Madison brilhando mais uma vez, passa tudo por ele, assistência lá no gol contra, mas ele também criou a jogada que gerou a assistência de Johnson para o gol de Son, né? Son só fez conferir, né? Mais o mérito do posicionamento ali, mas a criação da jogada, o drible foi de Madison. Então, para mim, de longe, o melhor jogador da partida. No finalzinho ali, muito tempo de acréscimo, o Spurs até sofreu para manter o resultado de vitória. O Palace chegou a fazer um golzinho, ficou pressionando para empatar, mas de forma geral, o Spurs dominou o jogo e começou a perder esse volume exatamente quando Madison saiu, Son saiu, e aí sem seus craques poupados, né? O time começou a ter dificuldade para manter a bola no pé e para poder criar jogadas, e aí sofreu aquela pressão no final. Mas, de maneira geral, um time bem consistente, mérito para o seu treinador, e a expectativa é que o time se segure ali, não necessariamente na liderança, mas entre os primeiros até o final do campeonato. A não ser que uma tragédia aconteça e um jogador desse importante fique muito tempo lesionado. Com relação ao Arsenal, o destaque não poderia ser outro, né? Nketiah provavelmente fez a partida da vida dele, aquele hat-trick memorável, fantástico, uma partida importante para consolidar o momento do time, uma goleada contundente, mesmo sem seu principal atacante, Gabriel Jesus, mesmo poupando Gabriel na zaga. Então foi interessante ver o resultado de um elenco mais forte, né? Com as contratações que vieram, hoje o time está mais equipado para poder rotacionar alguns jogadores e manter um nível competitivo. Inclusive, jogadores como o Thomas Partey ainda está machucado, né? Então, quando esse time, Timber, se machucou logo no início da temporada, quando esse time tiver disponível de forma completa, o time estará num nível bem forte. E os 3 gols de Nketiah mostram que ele é muito melhor do que a gente imaginava que ele era, né? Ter um jogador desse no banco de reservas, se ele continuar com essa evolução, para o Arsenal vai ser fundamental. Primeiro gol, aquela dominada, o jeito que ele tira do goleiro, são aqueles toques rápidos, simples, que definem o jogo, né? Atacante bom é aquele que não complica e que uma dominada já é a própria ajeitada
para o chute, né? E então é nessa simplicidade que esses grandes atacantes se tornam tão importantes. Um jogo tão competitivo, toques desnecessários na bola só atrasam os lances e diminuem as chances de marcar gols, né? Aquele gol do cruzamento, né, do escanteio, a forma como ele bateu, girando, e aquele gol, um chutaço de longe, no passe de Smith Rowe, sem chance para o goleiro. Esse tipo de jogo de Nketiah é aquele que você mostra no seu DVD, né, se ainda existe isso, nos principais momentos, e manda para o seu agente para ele divulgar em diversos outros times, caso ele queira ser titular em algum time no futuro, né? Porque mostra todo o repertório dele como 9, e aí fica a expectativa de ver se só foi um dia muito feliz que ele brilhou ou se é o começo aí de uma evolução importante. Ele sempre teve bons momentos, né? Mas ele não conseguia ter a consistência que ele precisa, ainda mais sendo um jogador reserva. Vamos ver se nas chances que ele tiver a oportunidade ele vai conseguir manter um bom nível, mas essa partida foi brilhante, né? E sobre o Smith Rowe, né, é bom lembrar que naquela época e que o Arsenal não estava tão estrelado como é hoje, né? Quando não tinha Jesus, Zinchenko, Rice, Havertz, era exatamente Emil Smith Rowe juntamente com Saka ali, que eram os caras do time, né? Nessa temporada que antecedeu essas grandes contratações, o grande nome do time, ainda muito jovem, era essa promessa, camisa 10 do Arsenal, que a expectativa em cima dele sempre foi muito grande, né? Era um outro momento do time que não brigava por Liga dos Campeões, mas Smith Rowe sempre era aquele cara decisivo que fazia o time conquistar pontos importantes para se manter tranquilo ali no meio da tabela. O Wolverhampton versus Newcastle, também o grande destaque é o Wilson, né? Matador como sempre, o primeiro gol típico de centroavante, que faz gol de qualquer jeito, sempre aproveita as oportunidades. Uma fração de segundos ali ele decidiu meio que caindo, fazer aquele chute e marcar. E o lance do pênalti, que foi um pouco polêmico para alguns, mas claramente a intenção de Juan Hitchen não era acertar o jogador, ele estava olhando já para o lance que ia fazer. Sem querer também é pênalti, isso é normal. Ele acabou tocando no jogador do Newcastle dentro da área. Eu não vi nenhum problema em relação a isso. E com relação a Cunha, né, continua criando jogadas importantes. Teve um chute cruzado em que ele quase gerou o gol. É um jogador que a gente está vendo o crescimento de perto aqui na Premier League. E, como sempre, né, Neto e Juan Hitchen são os jogadores mais importantes, são decisivos, né? Neto na cobrança de escanteio para Lemina, que Pope vacilou, saiu errado e acabou facilitando o gol. E Juan Hitchen, mais uma vez, mostra o seu faro de artilheiro. E que jogada do zagueirão Totti, né? Vai ser o drible da vida dele, né? Inesquecível. A forma como ele se livrou da marcação ali, 2 adversários, foi drible de cinema. Que golaço. E o West Ham perdeu em casa para o Everton, né? Que grande surpresa. Esse Everton é bem difícil de decifrar, né? Às vezes ganha uma partida difícil e vai lá e perde uma partida fácil, como foi contra o Luton. Jogada de Harrison, mais uma vez, a gente tem destacado aqui como ele tem crescido nessas últimas partidas, como ele tem sido importante. Gol de Lewin como centroavante, o jeito que ele tirou ali do zagueiro e rapidamente escolheu o canto. Perfeito, né? Esse é o Calvert-Lewin que a gente estava acostumado a ver, que está voltando a ter essa importância para o Everton. E o West Ham, Paquetá teve momentos importantes, né? Para mim ele foi o melhor do time. Alguns momentos displicente, errava passes bobos ali, passes curtos, mas de maneira geral foi importante, teve alguns dribles bonitos, né? O jeito que ele se livrava da marcação, o jeito que ele criava jogada. Ele deu um passe, uma jogada no balãozinho para Bowen e acabou desperdiçando, chutou mal. Mas, de maneira geral, um West Ham com pouca inspiração e a cobrança em cima deles vai ser grande agora nas próximas rodadas para ver se esse time vai conseguir alguma coisa nessa temporada, né? E David Moyes, fique esperto, viu? Esse crédito que ele tem por ter ganhado a Conference League talvez não dure muito tempo. Aston Villa e Luton. E Diaby foi o grande destaque da partida. Um belo gol naquela jogada, que inclusive o Watford estava na área fazendo essa pressão, a bola sobrou e aí Diaby pegou com qualidade no cantinho. Esses dois laterais bem ofensivos, que a gente já tem falado aqui, um dos melhores do campeonato, né? Na direita e também um dos melhores na esquerda. Dinheiro e Cash. Alex Moreno, quando voltar, também vai dar uma boa opção ali pela esquerda, faz com que o time tenha essa possibilidade de cruzar bem para a área, fazendo de cabeça ou aproveitando bem o rebote, né? Douglas Luiz, aquele jogador de bola parada, mostrou novamente nesse jogo, assistência para Amiguinho,
jogada perigosa de escanteio. Ele é importante em faltas, em cobrança de pênalti. Bailey também fez uma partida importante. McGinn foi muito bem. De maneira geral, um time que a gente sempre comenta aqui, muito sólido desde a chegada de Unai Emery. Né? O trabalho dele é fantástico e muitas vezes não recebe o crédito que merece. Então, o Aston Villa, como eu já disse aqui em outras oportunidades, vai incomodar. Pode esperar, tem elenco suficiente para incomodar. E o Watkins, apesar de não ter feito o gol, um jogador importante, teve uma jogada logo no início da partida que o Watkins recebeu o passe de primeira, deu uma ajeitadinha para Zaniolo, que chutou para fora. Então o Watkins está sempre participando. No cruzamento de Cash, ele também quase fez o gol. Um cara que passou em branco, mas não significa que teve uma partida ruim. Liverpool e Forest, destaque do jogo, Szoboszlai, já tem sido uma das grandes contratações da temporada, né? Parece que joga na Premier League há anos, o jeito que ele se entrosou com os companheiros, tá sempre criando jogadas, é um dos meio-campistas da Premier League que mais cria, que mais dá passes importantes, deu 2 assistências nessa partida. Darwin também jogou muito bem, criou jogadas importantes, gerou o gol de Jota. McAllister tem sido esse jogador mais recuado, jogando junto ali de Trent, e os jogadores que estão sendo liberados mais para jogar são Szoboszlai, aí nenhuma surpresa, e Gravenberch, quando ele está em campo. Às vezes Elliott também aparece nessa posição de construção. São os jogadores que jogam mais à frente e que tem mais chances criadas, né? Enquanto o McAllister tem sido mais coadjuvante exatamente por jogar um pouco mais recuado. De maneira geral, era o que a gente já esperava, um Liverpool dominante, criando a maior parte das ações do jogo, Salah artilheiro, e ele tem sido um jogador importante também na criação de jogadas quando ele se desloca da ala para o meio para poder abrir espaço para outros jogadores, como por exemplo o lance do gol de Darwin. Salah recebeu o passe de Szoboszlai, esperou a passagem dele, se livrando da marcação, e aí deu esse toque em profundidade para ele tocar para Darwin marcar. É isso, galera. Esse foi o resumo da rodada 10. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like. Até a próxima. Valeu!